Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista. E olha, tem duas coisas que a gente aprende com o tempo a chamar de dona. A dona Semar e a dona Caema. E quem é da capital também, a Lagoa da Jância, é Donana, né? Donana Jância. Então, quando fala dona, é o sinal que a coisa está feia. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a pessoa responsável por cuidar, por zelar pela sua água e também pelo saneamento básico da região Tocantina. Eu recebo aqui Rafael Eringer, vem para cá, e água sólida, né? Tá forte. Tá certo, aqui, tá certo? Rafael Eringer, a Caema sempre teve essa imagem muito vinculada à falta de água, e hoje sempre água é um bem universal. E como é que você observa assumir esse desafio de gerir uma empresa que já tem uma imagem negativa e que você pretende tirar isso? É um prazer estar aqui no seu programa, né? Como a gente começou falando aqui da dona Caema, como você mesmo se referiu. É uma honra muito grande estar à frente dessa empresa, uma empresa que já está, né, foi criada há décadas no Maranhão. E assim, tem muitas coisas que a gente tem que fazer uma relação com o tempo, né? Fazer um histórico da Caema. Porque a Caema, ela trabalha, como você mesmo falou, com um bem precioso que é a água. Agora, a água, ela precisa de um meio de locomoção, ela precisa de uma rede de distribuição, né? Além dessa rede de distribuição, ela precisa ter reservatórios, ela precisa ter volume suficiente, dar pressão no sistema. E você imagina, por exemplo, uma casa que há 30 anos atrás tinha lá o pai e a mãe, os seus filhos, esses filhos cresceram, tiveram filhos, netos, bisnetos e ainda permanece na mesma casa, e essa casa permanece sem nenhuma reforma e nenhuma ampliação. Então isso é o que aconteceu com a Caema. A Caema, ela permaneceu num estado de letargia, como quando se diz para a questão de ampliação. Na verdade, a cidade Imperatriz não ficou numa letargia. A cidade Imperatriz, ela cresceu, a cidade Imperatriz, ela tem novos bairros, a população não é a mesma de 30 anos atrás. O exemplo dessa estagnação é justamente o esgoto. Hoje nós temos aí praticamente 22% a 23% de cobertura de esgoto na cidade Imperatriz. Esgoto esse que foi feito há quase 30 anos atrás. E a água, ela só não ficou tão estagnada quanto o esgoto, porque hoje nós temos muitas ligações clandestinas, nós temos aí muitas gambiarras na cidade Imperatriz, nós temos algumas expansões que foram feitas em parceria público-privada, e que, na verdade, quando o governador Flávio Dino assumiu o seu mandato, se deparou com a Caema, que é essa que eu estou falando, né? Dá para poder dizer que sucateou-se a Caema para que ela fosse privatizada, assim como aconteceu com a Semar? Eu não acredito que isso foi feito em governos passados de forma proposital. Não acredito, até porque eu não tenho argumentos que comprovem isso. Mas eu acredito sim naquilo que foi prometido na campanha do governador Flávio Dino, que foi prometido água para todos, e nesse período de 1 ano e meio a 2 anos, o governador, ele foi atrás dos recursos, conseguiu levantar recursos. Em Imperatriz, por exemplo, nós temos aí 20 milhões de investimentos que já começaram a acontecer agora, né? Em Imperatriz nós dividimos ela em 12 regiões. Esses 20 milhões de investimentos já é para esse ano? Para esse ano já começou os investimentos. Quais são as regiões que vão ser beneficiadas? São 12 regiões que nós dividimos a região de Imperatriz, a cidade de Imperatriz. Dessas 12 regiões, 10 regiões vai sofrer intervenção. Basicamente, o que não precisa de intervenção na rede de distribuição de água é o centro. Algumas regiões do Bacuri, né, que realmente já é suficiente o abastecimento, algumas outras micro-regiões de Imperatriz, mas a maioria dos bairros de Imperatriz vão sofrer intervenções. As intervenções, elas vão ser de duas formas. A primeira forma é levar água aonde não tem, ou aonde essa água chega em pequena quantidade. Vila Fiquene, por exemplo, que é um drama. Vila Fiquene, né, aquela região da Grande Vila Nova ali, a Vila Palmares, Vila Vitória, Parque Senharol, aí nós temos lá Vila Vitória, Habitat Brasil, nós temos aí um problema histórico e crônico, que é um bairro que cresceu muito, que são os Parques Alvoradas, 1, 2, aquela região toda ali, tem regiões que tem água à noite, dia não tem. Então isso é o que o governador Flávio Dino se deparou. E o Rio Tocantins aqui. E o Rio Tocantins aqui. Então, a primeira frente de serviço é levar a água
E essa água, a principal que nós temos é a do Rio Tocantins. 70% da água que chega nos lares de Imperatriz vem do Rio Tocantins. Então isso Eu pensava que era 100, e esses 30% vem de onde? Poços artesianos, né? Então nós temos poços artesianos, por exemplo, alguns poços que inclusive agora nós recebemos da prefeitura, poços da própria Caema, que tem ao longo desse tempo, e ano passado inaugurou alguns na cidade, para poder estar resolvendo a curto prazo alguns problemas. Mas para resolver de vez o problema da cidade é preciso construir adutoras. Por exemplo, Só uma pergunta aqui, esse poço artesiano aqui nessa região nossa aqui, é aquele negócio de furou, chegou água, é tranquilo. Nós temos um lençol aqui muito forte. Temos um lençol relativamente forte, né? Profundo, mais forte, mas o menos que a gente puder utilizar esse lençol será mais economicamente mais viável e eu digo até, vamos colocar assim, naturalmente falando ou ecologicamente falando, mais correto. Porque como nós temos um rio esse que se nós trabalharmos aí, né, os estados, as cidades, de uma forma onde preserve o rio, esse rio deságua no mar, né? Ele vai indo, correndo, a tendência de todos os rios é desaguar no mar. E quando nós temos um uso racional dessa água, nós não teremos falta de água. Para retirar essa água de lá, nós não precisamos de um encanamento tão profundo como um poço artesiano, que às vezes precisa de até 500 metros. Uma bomba para retirar a água de um buraco, entre parênteses, um buraco, que é o poço artesiano, para se puxar uma água com 400, 500 metros, é uma bomba caríssima. Portanto, a energia para se manter esse poço é alta demais. Então, se você pegar, por exemplo, o trabalho que 10 poços fazem e o custo que ele gera, não se compara, por exemplo, a um sistema de captação que seja um sistema amplo, economicamente viável, com relação a dimensionamento de bombas, onde nós vamos ter aí um potencial muito maior de água com um custo muito menor. E diga-se de passagem, ecologicamente, né, naturalmente falando, muito mais responsável. Por isso que a gente tem tratado essa questão de uma forma muito séria. Quando foi feito o estudo de Imperatriz, nós priorizamos a água de captação do Rio Tocantins e não a perfuração de mais poços, porque isso onera o Estado, isso gera despesas mensais maiores e não resolve, porque, por exemplo, uma bomba que se estraga de um poço, ela não tem qualquer comércio para atender. Então isso gera aí um período de 2, 3, 4, dependendo da bomba, até 15 dias para resolver o problema. E sendo que a água do Rio Tocantins está aí. Então a equipe técnica da Caema fez o quê? Priorizou construir adutoras. Essas adutoras aproveitando os reservatórios nossos que já recebem água do Rio Tocantins. O caso, por exemplo, do nosso reservatório em frente à Facimp. É um caso típico. Ali, aquele reservatório, ele há 20 anos atrás, ele tinha capacidade de abastecer toda aquela região. Mas aquela região, você percebe que nos últimos 20 anos recebeu um boom de populares, de empresas, de faculdades, inclusive, naquela região toda. E hoje, aquele reservatório não é suficiente, porque tem um poço. Então, é preciso que a gente leve água para esse reservatório. E como é que nós vamos fazer isso? Está dentro do investimento. Olha só o que aconteceu. O secretário Cleiton Noleto, secretário de Infraestrutura, fez uma parceria com a Caema, onde nós fizemos ali na Vila Palmares o sistema de distribuição de água completo, com hidrômetro, com tudo perfeito, contando com uma adutora que o governo federal estava construindo através da prefeitura, que é o PAC 1, que é o PAC da grande Vila Cafeteira, e quando nós fomos receber essa obra, ela apresentou problemas. A adutora, quando nós testamos, ela apresentou 18 vazamentos em 2.700 metros. Passamos para a construtora resolveu, testamos novamente, apareceu mais vazamentos. Foram 6 meses testando. Enquanto isso, a Caema que fez lá a redistribuição de água, Vila Palmares continua sem água. Então, dentro desses investimentos, a primeira obra que está sendo feita são adutoras, 2 adutoras que vão abastecer aquele reservatório. Tendo água suficiente, toda a região da Grande Vila Nova, que envolve aqueles bairros vizinhos, inclusive Parque Alvorada 1 e 2, passarão a ter água com... de 7 da manhã, de 8, 9, todos 10, os horários. Isso não só à noite. Não só à noite e às vezes, como na Vila Palmares, nem de dia nem de noite. Então nós somos solidários àquela comunidade, muitas pessoas têm nos procurado, nós temos falado a realidade para eles, né? E inclusive falamos do histórico que nosso estado viveu, né? Aí no caso da Caema, com toda a boa vontade dos funcionários da Caema, com toda a boa vontade da
equipe técnica, mas não existia governos que pudessem estar fazendo esse trabalho. Então, esses investimentos contemplarão um caso, o exemplo que eu contei aqui, até gastei um pouco mais de tempo para exemplificar, que é o caso da Vila Palmares, que é abastecido por aquele reservatório em frente à Facimp. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos voltar em seguida para falar sobre as cidades que têm o serviço autônomo, como é essa relação com a CAEMA. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos. Olhar de quem acredita. Estamos de volta com o Entrevista aqui na telinha do canal 4 de Imperatriz e, claro, nas redes sociais. Depois nós vamos fazer aqui o intervalo, viu, Eduardo? Vamos fazer aqui um intervalo que também aqui entre... Quando passa o comercial aqui, a gente tem um bom bate-papo aqui, a gente vai mostrar para vocês. E nós conversávamos no bloco anterior sobre a cidade de Imperatriz. Você lembrava que tinha 12 regiões aqui na cidade e que dessas 12, apenas 2, que são as áreas centrais, não vão receber recursos nesse ano de 2017. E eu prometia, já que você é gerente regional, que vai até Alto Parnaíba, sobre como é que é a relação das cidades que não tem CAEMA. Porque criou-se no país uma coisa assim, se privatizar resolve. E aí muitas entregaram até para a Odebrecht, como foi o caso de Ribamar, que hoje sofre também com as pessoas, a Odebrecht chegou lá, privatizou e também não deu certo. E como é que essa relação das cidades onde aconteceu a privatização? Por exemplo, no caso da SEMAR, a gente sabe que as companhias, no caso da Eletronorte, ela entrega a energia em alta tensão e de lá para diante a SEMAR, que é privada, distribui. Isso também acontece na CAEMA? Vocês entregam uma parte da água até ali e eles tomam conta da distribuição? Como é que é isso? Porque, na verdade, o sistema de abastecimento de água é em sistema de concessões, né? Quem detém o direito de distribuir a água são as prefeituras. Por exemplo, no caso de Imperatriz, agora mesmo no final do ano foi assinado um novo contrato, mais 30 anos a concessão da distribuição de água. Então, todas as cidades são em forma de concessão. Agora, no mês de dezembro? Isso. Então, todas são em forma de concessão. Alguns municípios que tem a rede da CAEMA ou não, aí é onde entra a questão da privatização. Por exemplo, no caso aqui do entorno, você falou aqui no intervalo, nós conversávamos aqui, me deu a dica, né, eu que estou sabendo aqui, eu já colei aqui, né, Buritirana, Itinga, Balsas e Riachão, por exemplo. Nesses casos, quem toma conta é a própria prefeitura, que são o SAI, né, o Sistema de Abastecimento de Água do município. No caso, a CAEMA, nós temos aí 16 municípios que fazem parte da regional, né, nós temos aí, por exemplo, a Sailândia, que é um sistema misto, onde a metade é comandado pela prefeitura, a outra metade, que é a parte mais alta da cidade, é da CAEMA. Quer dizer, só entrega o osso, o filé, que é ladeira abaixo, né, por gravidade, fica para a parte privada. Eu não diria isso, e o osso, né, que é para poder levar. Mas olha só, é muito bem lembrado esse tema seu,
porque essa pergunta, porque muito fala-se de privatização. Eu estava conversando agora aqui nos bastidores com o amigo Fabinho, né, e com o pessoal aqui do estúdio, e falando acerca do nosso trabalho na CAEMA. Eu não sou concursado da CAEMA, nós temos um período aí que isso quem vai determinar é o governador, mas nós temos aí um objetivo claro na CAEMA, que é fazer com que a CAEMA, na nossa regional, ela realmente mostre para a comunidade que é uma empresa viável. Nós estamos com esse intuito, nós temos muita coisa boa acontecendo. Já tem casos de prefeito que já está entregando, diz, olha, isso aqui eu não dou conta mesmo não. Tem vários prefeitos que têm nos procurado, a gente tem encaminhado até o presidente. Você pode citar esses? Alguns sistemas, né? Eu acho que não era bom falar assim, até porque isso... Para não atrapalhar as investigações. Não, Como diz o delegado, é para não atrapalhar as negociações. Porque isso envolve também uma questão que envolve a Câmara, envolve audiências, isso tudo ainda vai ser feito, isso tudo ainda vai ser encaminhado. Então, é um processo longo, né? Que até não cabe muito a gente julgar nesse momento. Quando chegar o momento certo, talvez a gente fala. Mas com relação à Sailândia, por exemplo, essa questão da privatização, e eu estava falando dos objetivos nossos aqui enquanto gestor. A grande prova de que o governador Flávio Dino ele não tem nenhum interesse em privatização da CAEMA são justamente os investimentos. Você vê, por exemplo, o sistema de Açailândia, é um sistema misto, mas o governador já conseguiu recursos para investir 10 milhões na CAEMA de Açailândia. Nós, em Imperatriz, temos aí um aporte de 20 milhões. Nós temos em Bom Jesus das Selvas, que o sistema ela vai passar para a CAEMA de novo, mais 3 milhões. Nós temos aí no estado todo vários municípios. Ao todo, são mais de 300 milhões que o governador Flávio Dino estará investindo na CAEMA esse ano. Então isso é a prova mais real de que aquela teoria que você me perguntou dos outros governantes se sucatearam para privatizar, o governador Flávio Dino está fazendo ao contrário. Ele está investindo para não privatizar. Porque o sistema de abastecimento, saneamento básico é algo de competência pública. Quando se trata isso privado, é como se você estivesse pegando um bem público, que é a água, um bem que é natural, que é de todos, ou seja, é comum, e você entregando numa empresa privada e passar a vender aquela água. Isso, na verdade, é inadmissível, nós não podemos permitir isso como cidadão. Nós não podemos permitir que isso aconteça. É você pegar a água do Rio Tocantins e entregar na mão de uma empresa privada e dizer, venda a água do Rio Tocantins. Isso não pode acontecer. Então, nesse sentido, o governador socialmente entende isso, economicamente entende que a CAEMA ela precisa se pagar, não obter lucros, ela precisa se pagar para poder reinvestir esse dinheiro nas localidades, e dessa forma nós temos feito. A gente tem muita coisa acontecendo, o que a gente tem, por exemplo, priorizado a curto prazo, coisas que nós podemos fazer com a nossa própria mão de obra, sem precisar aumentar investimentos, nós temos aqui em Imperatriz, principalmente nesse início de ano, nós tivemos aí muitos vazamentos. Pegando os registros anteriores da CAEMA, nós percebemos que aumentou em mais de 3 vezes a demanda, muitas denúncias, vazamentos de rede nossa. E a gente foi estudar isso a fundo e percebeu que esses vazamentos têm uma relação direta com a pavimentação asfáltica da cidade. Se nós olharmos para a nossa cidade, nos primeiros meses de 2017, nós nunca tivemos uma cidade com tanto buraco, com tanto prejuízo na questão da pavimentação asfáltica. E o que protege o que vem logo embaixo, que é o cano da CAEMA? É o asfalto, é aquela pavimentação protegida. Se você tem ali buracos, se você tem uma pavimentação comprometida, caminhões pesados passando, carro passando, o que vai acontecer? Comprometimento da rede de encanamento da CAEMA. E aí, seja cano de espessura fina ou de espessura maior, eles vão ou rachar ou romper, e aí é onde acontece esse grande número de vazamentos. Para conter isso, nós fizemos uma força-tarefa, onde aumentamos o número de equipes, trabalhamos hoje 24 horas, dia e noite, finais de semanas, aos feriados, onde a gente atende uma denúncia em no máximo 6 horas que nós recebemos essa denúncia, a nossa equipe já está lá. Com isso nós vamos brecar 2 coisas. Primeiro, o desperdício da água, que é a natureza, assim nós estamos preservando a natureza. E segundo, uma água que está vazando, que não está indo para a casa do consumidor, está prejudicando o abastecimento. Então nós vamos ter mais pressão no sistema e menos água sendo desperdiçada. Com isso, a gente consegue minimizar o problema da falta de água. Tá certo, vamos para o rápido comercial e eu volto na seguida para falar sobre saneamento básico, uma coisa que governantes dizem que não gostam de inaugurar, porque é uma obra que fica embaixo da terra, ninguém tem muito conhecimento sobre isso. Logo após o intervalo. Aqui a notícia
notícia apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos, olhar de quem acredita. Estamos de volta com o Entrevista, hoje recebendo aqui conosco Rafael Eringer, que é o gerente regional da CAEMA, a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão. Rafael, nos dois blocos anteriores, nós falamos muito sobre água. E eu dizia na passagem para este bloco que saneamento básico é um tema que os governantes costumam não investir muito, porque é uma obra que fica embaixo da terra. Porque a água, o cidadão vai lá e ele abre, não tinha água, ele percebe, é mais fácil de ver. Mas o saneamento básico, e que tem uma ligação profunda com a saúde. Todas as pessoas que entram em entrevista, saúde pública, dizem que só é possível ter saúde de qualidade, só é preciso planejar um sistema de saúde que o cidadão tenha qualidade de vida se tiver saneamento básico. Como é que está isso na cidade de Imperatriz e na região Tocantins? Essa relação de custo-benefício de cada real investido em saneamento básico, o custo-benefício disso é muito favorável para a comunidade e, consequentemente, para os poderes públicos, porque isso leva uma economia, por exemplo, na questão de gastos com a saúde, porque previne várias doenças, né? A questão do saneamento ela é primordial por conta disso. E o outro fator é a questão da própria natureza, a preservação ambiental, dos nossos mananciais, dos nossos rios. Agora, o grande problema é que são obras, como você mesmo falou, que pouca gente vê. E para fazer obras de esgoto tem que ter peito, tem que ter coragem, tem que ter comprometimento com o Estado, tem que ter amor pelo que faz. E isso nós estamos tendo a experiência, nós estamos vivenciando e olhando que realmente a nossa gestão, o governador Flávio Dino, tem tido essas características. Em Imperatriz, por exemplo, há quase 30 anos não se investia R$1 em esgoto. Nós temos uma rede de esgoto antiga, uma rede de esgoto que precisa ser reformulada, mas nós temos muitos lugares que nem tem. Nós temos aqui já a Lagoa de Decantação para entregar o esgoto tratado no rio, ou esse esgoto ainda é entregue da forma inatura? Não, nós temos aqui as elevatórias, nós temos essas estações elevatórias que a gente chama, são pontos de coleta desse esgoto, onde ele é bombeado para a próxima estação, ele é bombeado para a próxima estação até chegar na lagoa. A lagoa ela está funcionando perfeitamente, precisa logicamente de reforma, porque como toda a rede de esgoto da cidade de Imperatriz é uma lagoa que tem décadas feita lá e nunca recebeu uma intervenção. Para isso também nós temos notícias boas, logo em breve para anunciar. Nós vamos mostrar aqui imagens da Lagoa de Decantação, porque é uma lagoa que recebe todo esgoto, naturalmente ninguém vai fazer turismo lá, ninguém vai visitar, ninguém vai passear. O que precisa é funcionar, né? Pensando nisso, por exemplo, a cidade de Imperatriz hoje ela tem entre 45 e 47 quilômetros de esgoto. Só esse ano, ou seja, do ano passado para cá, o governador Flávio Dino investiu 10 quilômetros, está investindo, inclusive a obra está com 50% concluída na região do Bacuri. Essa obra, ela deu muito o que falar porque foi num período chuvoso, atrasou-se a obra por conta da chuva, né? Teve aquele transtorno das ruas, realmente que ficou impossibilitado de se fazer a pavimentação asfáltica no período chuvoso, mas nós temos também, como já falei, uma parceria muito forte com o secretário Cleiton Noleto, da Infraestrutura do Estado, que está fazendo aquela recuperação. Logo em breve, esse período
tenebroso vai passar, né, onde realmente é ruim passar numa rua onde está lama, não tem como passar. Eu lembro que eu morava em Patos, na Paraíba, e o prefeito Adebal Martins, eu lembro porque eu era pequeno, mas lembro o nome, e fez a obra de saneamento básico, e os campos de futebol nossos foram tudo quebrados para poder passar ali, e eu perguntava para meu pai, que tal de saneamento é esse, essa coisa? Meu filho, sai uma obra, esse prefeito quer perder a eleição aqui, viu? Ele não vai ganhar mais para nada, porque está irritando a cidade, mas daqui a 15 anos você vai ver a saúde da cidade melhorar, porque é uma obra muito importante que o governante, como você falou, ele deu essa palavra, tem que ter muita coragem para poder fazer, porque irrita o cidadão comum. Eu tenho feito uma relação seguinte, você trabalhar com compromisso no poder público, visando o resultado de melhoria para a qualidade de vida da comunidade, é como se você fosse sempre falar a verdade. Quando você sempre fala a verdade, você nunca sai perdendo. Aparentemente ou a princípio, em alguma situação de perigo que você ter que falar a verdade, você pode até ser prejudicado a curto prazo, mas lá na frente você será honrado por isso. E o que eu mais admiro nesse estilo de governar é isso, não ter medo de agora, olhar para frente. Eu acho que é isso que é importante para todo administrador, porque o Brasil está nessa situação, as cidades, por exemplo, do Maranhão, principalmente, elas estão nessa situação porque há décadas e décadas nós temos gestores, não digo todos, mas pelo menos a grande maioria, que pensam no agora. É como se falar a verdade fosse prejudicial. E, na verdade, falar a verdade é sempre bom. É sempre bom para os bons costumes, é sempre bom para o futuro. E você fazer obras estruturantes como de esgoto, ela é importante. Nem que não seja, por exemplo, agora, como tem o desgaste no bairro Bacuri, ali perto da Faculdade Fest, onde realmente tem aquele problema. Mas, na verdade, são 10 quilômetros de asfalto, de rede de esgoto, que vão se somar a 45 a 47. Nós estamos falando aí, basicamente, de 20% a mais de esgoto, de incremento de esgoto dentro da cidade de Imperatriz. E num bairro que é campeão de ranceníase, né? Nas estatísticas do nacional, é a cidade de Cruzeiro do Sul, do Acre, e Imperatriz aparece por conta do esgoto do Riacho do Bacuri. Exatamente. Então, nós temos essa preocupação. Graças a Deus agora, pensando pelo lado da obra, a chuva cessou, porque chuva é sempre bom, mas agora nós retornaremos agora a partir do dia 10 essas obras, esperamos que nos próximos 90 dias sejam concluídas, lógico, vai ficar debaixo da terra, ninguém vai talvez nem lembrar depois, mas o compromisso está sendo honrado, e eu acredito que o pensar no futuro é mais importante do que pensar só no agora, e é assim que a gente tem tentado fazer, trabalhar, né, levar para a comunidade aquilo que tem de positivo da CAEMA também, porque são muitas coisas positivas, mas o principal que nós temos feito é abrir um canal de comunicação, estar aberto para o diálogo, porque a gente ouve muito falar que a CAEMA antigamente não tinha essa abertura, né, a gerência de Imperatriz as pessoas não conheciam muito, não tinham muito acesso, a imprensa tinha dificuldade, mas eu percebo que isso é primordial, porque você imagina, por exemplo, quantas denúncias nós estamos recebendo com essa abertura de diálogo, que em 6 horas nós resolvemos. Quem quiser reclamar de tudo, quais são os serviços que a CAEMA oferece? Hoje as mídias, elas estão aí, as mídias sociais, elas estão muito à flor da pele. Nós temos aí, além da imprensa, da mídia, que tem ajudado muito isso, porque ou através de uma denúncia, ou através de um contato conosco, ou com alguém da CAEMA, todo funcionário da CAEMA hoje, eles que tem acesso ao sistema, nós instituímos isso, ele tem acesso livre e ele pode gerar uma ordem de serviço. Se ele tiver, por exemplo, lá no seu posto de trabalho que não tem nada a ver com uma pessoa de campo, ele recebeu uma denúncia, seja por telefone, pelo WhatsApp ou por uma rede social ou pessoalmente, ele está autorizado e tem acesso a gerar uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ela vai para o nosso sistema de atendimento e em no máximo 6 horas a nossa equipe está lá resolvendo o problema. Então tá aí, passando os telefones para você. Certo, eu vou colocar aqui o Facebook do Rafael Eringe também, tá certo? Para poder, se quiser reclamar aí da sua coisa, pode acessar. E quando você vê qualquer funcionário da CAEMA em Imperatriz, em João Lisboa, qualquer local, em Buritiana, qualquer local, você vai chegar lá e dizer, olha, o Rafael falou que você vai ter que gerar para mim um ordem de serviço. Lá em casa tá faltando isso, aquilo outro. Exato. Tranquilo. Exatamente. E se tiver, se ele não quiser atender, liga pro Rafael. Exatamente. O telefone aí. Exatamente. Passa o zap e tem uma mensagem. Exatamente. Então a gente agradece, né, esse canal que você, né, é um momento da gente estar explanando também, explicando e falar para a comunidade que o sistema de abastecimento é algo sério. Nós estamos com esse comprometimento, levando a sério, que realmente é sério, e nos colocar à disposição, porque esse feedback da comunidade, da imprensa, da classe política de uma maneira geral,
todos nós temos a ganhar com isso, porque aí nós vamos ter os resultados que a gente precisa. Obrigado, cidade, não mais tempo para mais nada. Forte abraço.